sequência. Obrigado aos que têm orado por mim. Nós temos tido o privilégio, realmente é um privilégio, de estudar a carta de Paulo aos Efésios. Já há 2 domingos, você que não participou dos anteriores pode vê-los nesse mesmo canal do YouTube, você que está presente pode depois, chegando em casa, fazer isto. Tratamos da submissão feminina. E agora vamos tratar do amor masculino. Eu leio toda a perícope que começa no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Até aqui, os versos 22, 23 e 24 sobre as mulheres, sendo que, na verdade, o 23 já é sobre o marido. Agora, então, versos 25 ao 33, sobre os homens. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Paulo aqui cita Gênesis. Grande esse mistério, continua ele, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. As instruções sobre os deveres do marido começam, na verdade, no verso 23, onde o apóstolo Paulo resume o lugar do marido na vida conjugal. Na cultura romana, eu preciso destacar isto. A ideia de amor, ágape, como uma experiência para o homem na vida conjugal, era algo muito estranho para o seu tempo. Na época em que essa carta foi escrita, o esposo ou o pai era o chefe absoluto da família. Ele era o senhor, o dono de sua esposa, de seus filhos, das esposas dos seus filhos, dos sobrinhos, dos escravos e dos libertos. O senhor, o dono, o chefe, podia dispor de todos eles e podia comandar as suas vontades. Inclusive, podia condená-los à morte. O mundo romano, portanto, era o mundo do homem, que decidia até se um bebê viveria ou não. O poder masculino na família era, como já disse, absoluto. Um homem podia matar uma mulher se ela lhe fosse infiel ou ele achasse que ela tivesse sido infiel a ele. Vamos lembrar que na Roma, no tempo do apóstolo Paulo, a maioria dos casamentos era arranjada. A partir dos 12 anos de idade, a mulher podia se casar. Mas, em geral, isso acontecia aos 14 anos e raramente antes dos 18. O divórcio era obtido com facilidade, sem nenhuma prova. Túlia, que viveu no ano 79 a 45 a.C.,
foi irmã do grande orador Cícero, se casou aos 16 anos de idade. Ficou viúva aos 22. Casou-se aos 23. Divorciou-se aos 26. Casou-se de novo aos 29. Divorciou-se novamente aos 33 e morreu aos 34 anos de idade. Só para termos uma ideia de como era esta sociedade. Diferentemente das mulheres atenienses, mantidas segregadas num lugar da casa chamada gineceu, as mulheres romanas, cuja função essencial e esperada era da maternidade, podiam fazer compras e até coordenava a vida doméstica no interior da sua casa, esperando que o homem voltasse. E então, tendo ele ido aos banhos, às saunas, diríamos hoje, eles iam para casa, hoje seriam os bares. O amor conjugal era absolutamente irrelevante. Na verdade, em alguns casos, o amor era visto como ridículo, e não como uma virtude, não como algo a ser buscado. O cônsul, só para dar um exemplo, Pompeu Magno, foi considerado efeminado por causa do seu amor para com a sua jovem esposa Júlia. Era inaceitável falar de amor conjugal em público. Os casais não se beijavam em público, nem mesmo no rosto. Sequer saíam de mãos dadas pelas ruas. Soa, então, revolucionária a recomendação bíblica. O marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E essa instrução é expandida pelo apóstolo Paulo em algumas orientações. Mas antes, mais uma vez, eu fico observando muitas pessoas dizendo de como era bonita a sociedade romana. Sim, desculpe aqui um pouco da minha ironia, era linda para quem não fosse criança, era extraordinária para quem não fosse mulher, era muito boa para quem não fosse escravo, era muito boa para a elite que não trabalhava, só fazia política, e tinha quem trabalhava para eles. Para estes, era muito bom o Império Romano, mas para 99% da população era um verdadeiro inferno, se eu posso classificar. Eu digo isso porque hoje em dia há muitas pessoas cortejando o paganismo. Fernando Pessoa já fez isso no começo do século passado. Ah, o paganismo, que maravilha! Até hoje ouço essas coisas. Valores daquela época, alguns querem trazer para hoje. Então, vamos estudar um pouquinho a cultura romana e vamos lamentar que tenha havido uma cultura como esta. É neste contexto, muito próximo do contexto que muitos querem vivenciar hoje, que o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiramente, há uma especificidade de papéis entre marido e esposa. A clara orientação bíblica é que o marido e mulher, o marido e a sua esposa têm papéis complementares na vida conjugal. O marido não deve, não pode ser autoritário. A liderança de que ele é incumbido não é para ser exercida de modo despótico, mas com amor. Quem ama não se omite. A omissão provoca uma confusão de consequências dramáticas. O homem precisa entender qual é o seu papel. Segunda instrução que nos vem do apóstolo Paulo. Na Bíblia, um homem é chamado a ser homem, o que significa cumprir o seu papel como marido e pai, exceto para quem tem o dom do celibato, dom vindo de Deus, não vindo das frustrações com as meninas. O objetivo de todo jovem cristão é casar-se e ter filhos. O casamento é algo extraordinariamente bom,
é um dom grandioso de Deus. É um dom, como disse Richard Foster, que nos faz adentrar o estranho e espantoso mistério de uma só carne, como o apóstolo Paulo cita em toda a sua plenitude. O casamento é um presente, homens, a ser recebido reverentemente e um presente a ser nutrido com ternura. O apóstolo reconhece que a comparação que faz entre marido, mulher, Cristo e igreja é de difícil compreensão. Marido e mulher tornam-se uma só carne, numa unidade que deve se espelhar na unidade entre Cristo e a igreja. A família é uma providência divina, logo, é algo extraordinariamente bom. Por isso, todo jovem cristão deve aspirar tornar-se um esposo com quem sua esposa gostaria de estar casada e um pai em que os filhos confiam e a quem respeitam. É nisso que reside a verdadeira masculinidade. Terceiro, cabe ao marido tomar a iniciativa no estabelecimento das prioridades e dos objetivos da sua família. Muitas vezes, os familiares pensam suas vidas num horizonte muito curto, sem uma perspectiva de longo prazo. Cabe ao marido, pai, ter uma visão mais ampla. Seu amor o capacita a tanto, sua experiência profissional o habilita para tal. Isso não quer dizer que esteja liberado para se tornar um ditador e para estabelecer unilateralmente essas prioridades e esses objetivos no seio da família. Tudo deve ser discutido, cabendo ao marido, pai, tomar a iniciativa de pôr tudo na mesa para reflexão coletiva. Eu me recordo, cito aqui o meu pai. Eu era menino, não tinha uma clara compreensão que eu depois vim a ter. Nós morávamos numa casa emprestada pelo meu avô e o meu pai disse: nós precisamos sair daqui, vamos fazer algumas coisas. Ele plantou uma horta e eu vendia as hortaliças para que um dia nós pudéssemos ter o dinheiro suficiente. E o meu pai, então, alugou uma casa mais perto do centro do bairro. E depois ele disse: agora nós temos que economizar mais ainda, todos nós, que nós vamos construir uma casa. Ele comprou um terreno e nós construímos aquela casa. Eu posso dizer com a boca cheia, nós construímos, porque a mim cabia transportar terra de um certo lugar para aterrar o terreno onde depois foi feita a casa. Eu me considero construtor daquela casa, mas o meu pai não decidiu isso por mim. Nós decidimos em conjunto e todos nos empenhamos e nenhum de nós reclamou da economia. Todos nos envolvemos e trabalhamos, a mão suou. Até hoje eu sinto as minhas mãos calejadas de puxando um carrinho, mas com alegria, é o que eu digo quando dou esse testemunho. O homem precisa se comprometer a buscar a sua própria maturidade para que possa contribuir para a maturidade dos outros. O homem, em casa, precisa ter coragem para decidir e agir. Ele precisa viver de um modo íntegro para que seja exemplo para a sua esposa, exemplo para os seus filhos, exemplo para a sua comunidade. Cabe ao marido tomar a iniciativa no desenvolvimento da formação espiritual de sua família. O marido é o primeiro pastor de sua esposa. O pai é o primeiro pastor dos seus filhos. Nenhum homem será um líder espiritual em sua família se não estiver em comunhão com Deus na sua vida pessoal. Ele pode até exercer liderança, mas nunca liderança espiritual, se ele não estiver em comunhão com Jesus Cristo. Ele pode ser um líder segundo padrões humanos, mas nunca um líder do modo de Jesus, porque isso só é possível para quem tem comunhão com ele. Todo homem cristão que deseja ser um marido ou pai segundo o padrão bíblico deve trabalhar duro diante de Deus, na solitude de sua própria vida de oração. Ele deve se dedicar diariamente à leitura da Bíblia e à oração. Deve lutar
a luta da fé em sua própria alma antes de querer ser líder em sua família. Ele precisa aplicar na sua própria vida os princípios que aprende na palavra de Deus. Cabe ao marido tomar a iniciativa da reconciliação nos tempos de conflito. Para tanto, o marido precisa buscar o equilíbrio emocional, inclusive nas palavras que usa. O marido precisa desenvolver a virtude da paciência e a capacidade da calma. O marido ou pai que usa palavrão, que grita, perdeu toda a autoridade que tinha. Por isso, não é a família o lugar da intolerância, é o lugar da concórdia. E quando há desavenças, em lugar de ampliá-las, a tarefa do marido é promover a paz. E se ele fracassar, dificilmente haverá tolerância e paz na casa, dificilmente haverá tolerância e paz no mundo. Quarto, o marido deve amar a sua esposa. O fundamento do relacionamento conjugal não é a hierarquia eventual, é o amor. E Paulo repete 3 vezes, verso 25, maridos, ame cada um a sua esposa. Verso 28, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Verso 33, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. O apóstolo Paulo não deixa que o amor se perca em desculpas. Ao colocar um modelo objetivo para este amor, é o amor de Cristo. O amor de Cristo para com a igreja. Esse deve ser o parâmetro para o amor do homem para com a sua esposa. Faço aqui um ligeiro intervalo para lembrar de Jesus em Lucas. Quando Jesus conta a parábola do rico e quando ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico se salvar, a sua audiência pergunta, bom, assim é praticamente impossível. Eu imagino que se o apóstolo Paulo estivesse pregando esse sermão aqui com esses conteúdos, as pessoas, aí não é possível. Amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, aí não dá, Senhor. Mas é isso que a Bíblia nos pede. Como é que nós podemos amar assim? O marido cristão deve ter este amor, o amor de Cristo, como a sua meta. A cada dia, o marido cristão deve avaliar se o seu modo de amar a sua esposa está mais parecida com o modo de Cristo amar a sua igreja, cada vez mais. Esse é o amor que não se esconde atrás de palavras, que não se contenta com gestos modestos, mas é largo na sua expressão. É o amor de quem se entrega. Cristo amou a igreja e se entregou por esta igreja. Por isso, aquilo que Jesus fez, o próprio apóstolo Paulo resumiu em Filipenses 2, 3 a 8, que você já conhece bem. O marido que se entrega como Cristo se entrega à sua esposa, nada faz por egoísmo ou por vaidade. Estes não podem ser motivos. Essas atitudes, vaidade, egoísmo, não podem estar presentes na vida conjugal. O marido que se entrega como Cristo se entregou à sua esposa, considera-a como superior a ele, como melhor, como mais dedicada, como mais afetuosa. O marido que se entrega como Cristo se entregou à igreja não tem interesses pessoais, sendo os dela e os de sua família os seus interesses. Ele trabalha para eles, seus projetos são para eles. O marido que se entrega como Cristo à sua igreja é o líder servo, porque é servo mesmo. É o líder que não precisa ter a última palavra, que pode ser a esposa. O líder que não precisa lembrar que é o líder, porque só lembra disso como missão, não como posição. É o líder igual, porque é igual mesmo.
é o líder que submete, a submissão é mútua. É o líder que se humilha se a família vai vencer, se todos vão ganhar, ele se diminui. Quantas vezes eu vejo que maridos deixam de estudar para que sua esposa estude ou para que seus filhos estudem? Que maravilha! Para que serve um amor assim? Esse amor, que é o amor semelhante ao amor de Cristo, santifica a sua esposa, diz o apóstolo Paulo. Cristo podia santificar a igreja porque era santo. O marido santifica a esposa quando é santo, quando leva a sério a sua vida com Deus. O marido abençoa a sua esposa. Quando ele ora por ela, ela é abençoada. Quando o marido santifica o seu próprio corpo e o dedica exclusivamente a ela, mantendo santo o leito, mantendo santo o lar, ele abençoa a sua esposa, ele abençoa a sua família. O amor do marido que quer ser semelhante ao amor de Cristo, olha para ela como não tendo mancha ou ruga. Na vida conjugal, os anos passam, o corpo pesa, mas os olhos que o veem estão muito mais cheios de amor, suficientes para ver o lindo rosto do beijo no altar, com a mesma beleza, embora mais madura. São olhos amorosos para sentir no corpo da esposa o mesmo prazer dos primeiros encontros. Eu ontem recebi um vídeo. Um amigo que me acompanha, eu acompanho há muito tempo, vou dar o nome dele aqui, pastor Romeu José Tavares. Ele tinha me dito que a esposa dele ficara doente. Mas eu não sabia toda a extensão. Ele me disse que tinha ela perdido a fala por causa de uma enfermidade. E nesta semana ele me mandou um vídeo emocionante. Eu preciso dizer isso. Nesse vídeo, ele diz algumas palavras. Ele colocou o bom dia, amigo, sobre a mesa, porque no passado ela e ele distribuíram muito onde estão. Então, ele começa a dizer algumas palavras e pede, então, para sua esposa repetir aquelas palavras. Pergunta se está me reconhecendo. Ela diz o meu nome, bem baixinho. Está num processo de recuperação da sua fala, do pleno entendimento. Mas eu trago essa história porque ela me tocou profundamente. O Romeu podia descartar a sua esposa, mas ele a ama como Cristo amou a sua igreja e continua ao lado dela. Embora por sua enfermidade ela não possa corresponder a muitos aspectos do que antes ela correspondia. Que amor extraordinário! Ele ali fazendo tudo o que está ao seu alcance. Como sabe que ela me conhece, nos conhecemos, ele me traz, então, a minha imagem, ele projeta a minha imagem, quem é este? Ela diz quem é, ela fala que livro é aquele, ela diz o meu nome, ela vai repetindo algumas palavras que ele pede como uma terapia. Mas debaixo dessa terapia tem amor de um marido que ama sua esposa. Perdoe-me, Romeu, eu citar o seu exemplo sem pedir a sua licença, mas penso que também é uma homenagem que eu quero lhe prestar. O amor do marido que quer ser semelhante ao amor de Cristo se envolve com a sua esposa para escreverem juntos uma nova história. Afinal, ele é osso do osso dela, ela é carne da carne dele. Um é parte da vida do outro, sem lugar para mentiras, sem lugar para segredos, sem lugar para vidas paralelas. A qualidade de vida que deve existir
entre marido e mulher tem que ser a mesma que deve haver entre Cristo e a igreja. Portanto, o padrão do amor conjugal é Jesus Cristo, um padrão muito mais elevado que a submissão. Sexto lugar, o amor do homem por sua esposa deve se expressar no companheirismo. O amor, diz Cântico dos Cânticos 8:6, é um selo que se põe sobre o braço da pessoa amada. Se a mulher precisa entender que o seu marido encontra no ato sexual a sua realização, o marido precisa compreender que é no companheirismo, no estar ao lado, no estar com, que ela se realiza primariamente. É por isso que ela clama e às vezes reclama. O amor do marido que se quer ser semelhante ao amor de Cristo se mostra, se evidencia, se demonstra no companheirismo. O amor do marido que quer ser semelhante ao amor de Cristo se mostra no cuidado, seja ele material ou espiritual. Quem ama a esposa cuida dela com o mesmo cuidado que tem de si mesmo. Marido, mesmo que você não ligue muito para a sua saúde, ligue para a saúde da sua esposa. Talvez você não possa pagar um plano de saúde para você, mas pague para a sua esposa. Este cuidado deve estar permanente em todos os nossos relacionamentos. O marido deve, inclusive, pensar na subsistência da sua esposa, caso ele venha a falecer antes. O amor do marido que quer ser semelhante ao amor de Cristo se mostra no respeito que conquista. Não pela palavra dura, mas pela suavidade. Não pela imposição do medo, mas pelo testemunho. Você vai dizer, é muito difícil ser marido, mas eu lamento informar que não tem outro jeito. Então, vou recordar aqui. Marido e mulher têm papéis na vida conjugal específicos. São complementares. Segundo lugar, nós homens, estou aí me colocando, somos chamados a ser homens, a desenvolver os papéis que são nossos, e um deles é amar a vida conjugal. Eu não consigo compreender que um marido saia do trabalho, se for o caso, e passe primeiramente num bar e fica ali até 11, meia-noite, depois vai para casa, como faziam os romanos que iam para as saunas e depois iam para casa. Isso é inadmissível, porque o casamento é uma providência de Deus e tem que ser fruída no máximo o tempo todo. Recordando ainda, em terceiro lugar, cabe ao marido tomar a iniciativa em estabelecer as prioridades, o cuidado espiritual, mas isso começa com a sua própria comunhão com Jesus Cristo, seu próprio compromisso com a palavra de Deus, na fidelidade, absoluta fidelidade. O marido infiel deve ter vergonha de ser infiel e pedir a Deus para nunca mais ser infiel, nem no pensamento. Recordando, quarto lugar, o marido deve amar a sua esposa. E aí, tudo o que isso significa, repetido pelo apóstolo Paulo, em termos de fidelidade, já mencionei, de companheirismo, de cuidado, de estar ao lado, de tudo aquilo que o amor, que não é feito apenas de palavras, mas inclui as palavras, mas vai além nos gestos concretos de quem ama, de quem serve. Então, na recordação aqui, último lugar, o amor conjugal deve se expressar no companheirismo. Se há uma palavra que define o papel do homem em relação à sua esposa, é este: ser companheiro.
Se a sua mulher chama você de companheiro, você é um bom marido. Você é um bom marido? Não é você o juiz, não, hein? O juiz é a sua esposa. Com essas palavras, então, nós concluímos essa ideia aqui da família como um teste prático da fé na relação marido e mulher, porque depois vamos tratar também dos filhos e depois dos funcionários, mas isso fica para um outro momento. Nós vamos agora, então, encerrando o nosso culto, cantar essa música que vamos aqui ter. Me ajude a melhorar. Eu espero que seja o seu pedido diante de Deus. Senhor, me ajude a melhorar. Eu tenho como alvo, eu acho que você também tem, cada dia ser um marido melhor. Esse é o seu alvo? Ser um marido melhor? Mesmo aquele que já tem 40 e tantos anos, 50 anos, mas tem a sua esposa, podem aprender a ser marido melhor. E se você, por alguma razão, percebeu que está no caminho errado com o marido, volte, se arrepende, se ajoelhe. Se você saiu de casa porque não aguenta a sua esposa, se arrependa, volta, se acertem, porque a família, o casamento é uma providência de Deus, um dom de Deus para a sua vida. Maridos, amem as suas esposas. Vamos melhorar nisso? Vamos, então, cantar juntamente agora